Olá, hoje vamos iniciar um resumo da Lei de Drogas. Nós vamos verificar que a Lei 11.343 de 2006, atualmente tratando sobre as drogas, ela traz logo na sua ementa e o repete no caput do artigo 1º aquilo a que ela se propõe, ou seja, criação do SISNAD, Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, prevenção, tratamento e reinserção do usuário, do dependente de drogas, repressão ao tráfico de drogas e também outras providências que envolvem desde a destruição das drogas apreendidas, o encaminhamento daqueles veículos, aeronaves, embarcações, imóveis que sejam objeto ou de apreensão ou de sequestro durante o processo na lei de drogas, e também o procedimento, tanto na fase investigativa como a respectiva ação penal. Um dos pontos interessantes de se anotar é que na história da legislação sobre drogas no país, nós já tivemos inicialmente a Lei 6368 de 1976, que abarcava várias providências de ordem preventiva, de ordem tratativa e principalmente de ordem repressiva, mas que vinha sendo objeto de críticas, inclusive críticas e pressões internacionais, a fim de que o legislador brasileiro pudesse estabelecer um novo diploma que não fosse tão prejudicial ou que não tratasse a figura do usuário, do dependente de drogas, como um criminoso. Veio então a Lei 10.409 de 2002, pretendendo restabelecer um diploma de forma mais atualizada. Todavia, como houve alguns vetos a dispositivos desse novo diploma, da Lei 10.409 de 2002, durante 4 anos, de 2002 a 2006, viveu-se um sistema misto de utilização ao mesmo tempo da Lei 6368 de 76, naquilo que ela não tinha sido revogada, ou seja, quanto aos tipos penais, e ao mesmo tempo da Lei 10.409, relacionada aos procedimentos. Essa história, esse Frankenstein, ele foi então resolvido com o advento da Lei 11.343 de 2006, que revogou de forma expressa e completa as leis 6368 de 76 e 10.409 de 2002. Então houve uma abrogação desses dois diplomas legais. Pois bem, o artigo 1º da Lei 11.343 e seu parágrafo único, eles vão trazer uma definição, uma nova definição de drogas. O legislador, ele se poupou de fazer qualquer menção a aspectos químicos, farmacológicos. Ele não trouxe nessa conceituação uma forma mais complexa de entendimento. Ele facilitou o entendimento dizendo que droga é aquela substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica, contanto que esteja essa substância ou esse produto com algum princípio previsto lá nas portarias, nas listagens da portaria 344 de 98 do Ministério da Saúde. Então, o entendimento que se extrai daí, do artigo 1º, parágrafo único, é de que a lei de drogas é uma norma penal em branco heterogênea, isto é, ela depende de um complemento por uma outra legislação, que no caso, atualmente, é a portaria 344 de 98. O que nós encontraremos nessa portaria? As listagens que vão apresentar aquelas substâncias, drogas,
que são lícitas, porém dependem para sua dispensação, para sua prescrição, para sua utilização, de receituário médico. E outras que dependem de um receituário especial, as medicações de tarja preta. E por fim, aquelas drogas que são proscritas. Por quê? Porque as substâncias têm elementos, componentes que causam dependência física ou psíquica, mas que trazem um drama muito maior à saúde pública e, portanto, não devem ser permitidas no Brasil. Ok? Então, é importante lembrar que a Lei de Drogas, por força do seu artigo 1º, parágrafo único, se caracteriza como uma norma penal em branco heterogênea, porque a sua complementação é feita por um diploma legal que não está na sua mesma hierarquia. Pois bem, o SISNAD, Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que tem alguns dispositivos específicos tratando dele na Lei de Drogas, ele pode, de certa forma, ser resumido como um grande banco de dados no Ministério da Justiça e Segurança Pública, que vai contemplar informações, dados advindos dos municípios, dos estados, da própria União, no cenário da saúde, no cenário da segurança pública, a fim de que, organizando e tratando esses dados, o sistema possa fornecer, informar e sugerir políticas públicas em aspectos de prevenção, de tratamento ou mesmo de repressão às drogas. Passando essa etapa preliminar, nós podemos ingressar no artigo 28 caput, que é o primeiro dispositivo que tipifica uma conduta penal. Isso mesmo. No início da lei, quando é da entrada em vigor da lei, houve algumas teorias, alguns doutrinadores defendendo situações diferentes a respeito do artigo 28. Uma das correntes doutrinárias era no sentido de que o legislador havia descriminalizado a conduta de portar, trazer consigo, ter em depósito, guardar, adquirir droga para consumo pessoal. Portanto, não seria mais crime tal conduta. A argumentação era de que a lei de introdução ao Código Penal, ao fazer a distinção entre crime e contravenção, apresentava a necessidade de uma pena privativa de liberdade, detenção ou reclusão para crimes, pena de prisão simples para contravenção penal. Essa justificativa não se sustentou. Tivemos então uma outra corrente, no sentido de que era crime sim, não havia ocorrido descriminalização da conduta, mas sim despenalização. Primeiro porque não se justificava a previsão da lei de introdução ao Código Penal, porque ela cuidava apenas de uma diferenciação entre crime e contravenção, não proibindo que existisse crime ou que existisse contravenção sem pena privativa de liberdade, perfeitamente cabível. E segundo, porque, em verdade, teria deixado de existir a pena privativa de liberdade. Mas essa segunda corrente também não pareceu a mais correta. Uma terceira corrente estabeleceu que continuava sendo crime tal conduta, não havia ocorrido descriminalização nem despenalização, uma vez que existem penas previstas sim para o artigo 28, embora em nenhuma delas exista previsão de pena privativa de liberdade. E o que ocorreu sim foi uma descarcerização, ou seja, o legislador optou, em meio às pressões internacionais, por não estabelecer para aquele usuário de drogas, para aquele que fosse surpreendido com pequena quantidade para seu consumo pessoal, pena privativa de liberdade. Então, não há pena privativa de liberdade, embora o artigo 28 e também o seu parágrafo 1º sejam considerados crimes, até porque estão no capítulo dos crimes dentro da Lei de Drogas. Pois bem, é importante notar que esses verbos do artigo 28 caput e também a conduta assemelhada do artigo 28, parágrafo 1º,
Artigo 28, adquirir, portar, trazer consigo, ter em depósito. Artigo 28, parágrafo 1º, cultivar, plantar, desde que essas substâncias sejam para o consumo pessoal. Nós estamos tratando, então, por comparação, de uma infração de menor potencial ofensivo. E a própria lei já estabelece que nessas figuras, artigo 28 caput e 28 parágrafo, que é por equiparação, haverá o procedimento previsto na Lei 9.099 de 95, qual seja o procedimento das infrações de menor potencial ofensivo do Juizado Especial Criminal. Mas um ponto importante, inicialmente, é a distinção estabelecida no parágrafo 2º entre a conduta do 28 ou do 28 parágrafo 1º e a conduta do artigo 33, por exemplo, e seus parágrafos. Quando saber se de fato aquela quantidade de droga era para consumo pessoal e não para o tráfico. O legislador tentou resolver essa situação estabelecendo que o juiz vai verificar de forma conglobante alguns requisitos para chegar à conclusão de que a droga seria para consumo pessoal. Esses requisitos dizem respeito à quantidade e à natureza da droga, ao local e circunstâncias em que se deu a apreensão da droga, a abordagem do autor e aos antecedentes desse autor. De tal forma que não é tarefa muito simples chegar-se à conclusão de que a droga seria de fato para consumo pessoal e não para o tráfico. Embora a lei diga que caberá ao juiz essa verificação, na prática, nos casos em que há abordagem flagrancial, essa responsabilidade ela é do delegado de polícia, para onde deverá ser imediatamente encaminhado o suspeito, a fim de que o delegado faça essa primeira averiguação e depois, em despacho minudenciado, em despacho onde ele possa estabelecer o que o levou a considerar se era ou não do artigo 28, ele tome as providências legais. Mas, se o entendimento for de violação ao artigo 28 ou ao 28, parágrafo 1º, nós teremos aí a aplicação do procedimento sumaríssimo, procedimento comum sumaríssimo da Lei 9.099, ou seja, será elaborado um termo circunstanciado ou termo circunstanciado de ocorrência, apresentado o autor imediatamente ao juiz do Juizado Especial Criminal ou compromissado o autor ao comparecimento em data agendada, e nessa audiência, considerada uma audiência preliminar, o Ministério Público fará uma das propostas que estão previstas na lei, quais sejam uma advertência, que pode ser aplicada de forma isolada, alternada ou cumulada com prestação de serviços à comunidade até 5 meses e também matrícula em instituição adequada de ensino. A lei também garante que, não sendo cumpridas essas propostas, caso aceitas inicialmente pelo autor, o juiz, para fazer com que elas sejam efetivadas e cumpridas, ele pode lançar mão de uma admoestação e, em última situação, uma punição pecuniária. Prescrição desse crime é de 2 anos. E uma observação final é que essas condutas previstas no artigo 28 e também no parágrafo do artigo 28 constituem ações múltiplas. O que significa? Significa que se essas ações, mais de uma dessas ações for praticada envolvendo aquela mesma substância, nós teremos um crime só. É preciso que haja um contexto distinto para que haja mais de um crime. Então, por exemplo, o sujeito adquiriu um cigarro de maconha, ele levou consigo esse cigarro de maconha, o guardou, então ele já praticou 3 verbos, e depois
foi surpreendido quando estava portando esse cigarro de maconha. Lembrando que a lei não pune o uso de drogas, certo? Ela não pune a conduta pretérita daquele que já usou. Portanto, se já tiver usado, não houver o vestígio material, não há que se falar sequer no artigo 28. Mesmo tendo praticado esses vários verbos, responderá por um só crime, porque a conduta é de ação múltipla. Tá legal? Esse é o nosso primeiro encontro a respeito de um resumo da lei de drogas. Proximamente voltaremos com o trato dos crimes mais graves a partir do artigo 20, do artigo 33 da lei de drogas. Até a próxima.